Para impedir a disseminação do coronavírus, precisamos fazer os 5. 1. Siga estas instruções para lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 40 segundos. 2. Cubra a boca com o cotovelo dobrado ao tossir ou espirrar. 3. Evite tocar no rosto. 4. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura das outras pessoas. 5. Fique em casa se puder, principalmente se apresentar sintomas. Para saber mais, acesse www.who.int. Fala pessoal, fala aí GP às 10, tudo bem? Olha, hein, na outra semana já tem Fórmula 1, chegando dia 5 de julho começa a temporada. E hoje nós vamos falar sobre os favoritismos neste mini campeonato que por enquanto tem 8 corridas. Será que vai ser a baba do boi para Mercedes e para o Hamilton? Saberemos, liga aí! Muito bem, 5 de julho começa o Mundial de Fórmula 1 na Áustria e até agora o que a gente tem são essas 8 corridas confirmadas. 2 na Áustria, uma na Hungria, depois 2 na Inglaterra, na sequência Barcelona, Itália e Bélgica, né? Essas são as 8 provas até agora confirmadas, todas elas na Europa. Semana passada a gente falou sobre esse caráter mundial mesmo de um campeonato europeu. Olha o Giovanni lá atrás, vocês estão vendo? Giovanni, ele tá ali, ó. Isso aqui é o Giovanni, essa coisinha preta aqui. Meu cachorro, um deles. Bom, do que falar, vamos desse campeonato de 8 corridas até agora. A FIA continua empenhada em conseguir mais lugares para fazer corridas, vai tentar alguma coisa no Bahrein, vai tentar em Abu Dhabi, vai tentar nos Estados Unidos, no México e no Brasil, mas até agora continuamos apenas com essa realidade de 8 corridas. E eu andei pensando aí sobre essa temporada, se desse jeito que ela vai acontecer, né? Tiro curto, né? Corrida uma em cima da outra e tal, se o favoritismo da Mercedes pode ser arranhado pelas características desse campeonato diferente, bem diferente de tudo aquilo que a gente viu nos últimos anos. É bom lembrar que essa temporada teria 22 corridas. 22 corridas. Né? Essa é a maior temporada de todos os tempos. Com 22 corridas, considerando que a gente tem um regulamento que é muito parecido com o do ano passado, etc. e tal, claro que apontar a Mercedes favorita, apontar o Hamilton favorito ao mais um título, ao heptacampeonato, era o óbvio, era o normal. Mas esse campeonato não será óbvio, e eu acho que é isso que abre alguma brecha para eventualmente a gente ter uma quebra dessa hegemonia da Mercedes. Não estou dizendo aqui que vai ser quebrada a hegemonia da Mercedes. A Mercedes continua favorita, né? Pelo que eu disse, pela forma do Hamilton. Bom, falar da forma é difícil também, porque a gente não vê corrida faz 7 meses, né? Mas pela forma que ele mostrou até o ano passado, pelo poderio da Mercedes, pelo carro que a Mercedes fez para esse ano, que já foi muito bem nos testes de pré-temporada e tal. Só que é tudo diferente a partir de agora. Vamos considerar que a gente tem um campeonato só com 8 corridas, ou que pelo menos que essas 8 corridas apontem a direção do campeonato mundial, mesmo que ele tenha mais etapas confirmadas até o final do ano. Dá para dizer que a Mercedes é tão favorita assim? Acho que não. Vamos olhar, por exemplo, as 2 primeiras provas do campeonato. Elas acontecem num circuito onde a Red Bull anda muito bem, onde Verstappen anda muito bem, onde ganhou a corrida, né? Já no ano passado, vocês se lembram. E dá para acreditar, por que não, que de repente o Verstappen chega na Áustria, no Red Bull Ring, e abre a temporada com 2 vitórias. Por que não? Se isso acontecer, a gente vai ter a Mercedes e o Hamilton numa situação quase inédita, né? Nos últimos anos, desde 2014, que é ficar atrás do campeonato. Já aconteceu uma ou outra vez, né? Aconteceu, por exemplo, quando o Vettel estava em 2018 à frente do Hamilton até o Grande Prêmio da Alemanha, né? Mas acabou dando aquela batida idiota e perdeu o campeonato ali, começou a perder o campeonato ali. Enfim, não é inédita, a Mercedes já ficou atrás, mas sempre
com muita corrida para se recuperar e com muito poder para se recuperar, com muita capacidade para se recuperar. Mas, com tudo acontecendo assim a toque de caixa, a gente tem de considerar, sim, a possibilidade de uma surpresa, né? Então, digamos que, vamos lá, vamos analisar pista por pista que a gente tem confirmadas até agora, né? As pistas estão confirmadas até agora. Essas duas de Zeltweg, antigo circuito de Zeltweg, Spielberg, são provas em que o favoritismo da Mercedes não existe. Ali as coisas acontecem em pé de igualdade, pelo menos com a Red Bull. Aí nós temos a corrida da Hungria. Corrida da Hungria, pista muito travadinha, de ultrapassagens muito difíceis, onde a Red Bull, tradicionalmente forte em circuitos onde a potência não é tão importante assim e tal, ela pode eventualmente ganhar também, né? Então, nessas 3 primeiras corridas do ano, dá para dizer que a Mercedes não é a favorita absoluta. Ela é candidata à vitória, é claro, assim como a Red Bull. Eu acho que a Red Bull até ligeiramente favorita nessas provas, porque nos anos anteriores foi assim também. Chegou a Budapeste, chegou a Áustria com um ligeiro favoritismo por conta das características da pista. Então a gente pode ter aí um campeonato que comece, de repente, se tudo der tudo muito certo para a Red Bull, com 3 vitórias do Verstappen. Por que não, né? Ah, mas você não considera o Albon? Claro que eu considero, mas o Verstappen é melhor do que o Albon. E num campeonato assim, se começar, o cara começar a ganhar 2 corridas, tá na cara que a Red Bull vai investir tudo nessa possibilidade, nessa chance rara que o Verstappen tem até de ganhar um campeonato em cima da Mercedes. Muito bem. Depois de Budapeste, a gente vai ter 2 corridas na Inglaterra. Nessas 2, sim, a Mercedes ganha o favoritismo, né? Silverstone é um circuito de alta velocidade, um circuito de curvas longas, de curvas muito rápidas, uma pista de pé embaixo quase que o tempo inteiro, e a gente viu nos últimos anos como a Mercedes se destaca lá também. É verdade que a Ferrari também já ganhou lá, mas a Mercedes, nesse caso, aparece como principal favorita, e aí a Ferrari também entra na briga. Estou falando tudo isso teoricamente porque a gente mal sabe como é que esses carros vão se comportar nesse segundo semestre. Até porque quando essas equipes correram, quando a Fórmula 1 correu nesses circuitos, ela o fez em épocas diferentes do ano. E temperatura basicamente, influencia demais no resultado das corridas. Então, Silverstone costuma acontecer em julho, vai acontecer mais para frente. Hungria sim, que é mais ou menos parecido, vai ser calor do mesmo jeito e tal. Mas enfim, não são as mesmas condições, os acertos, as informações, os dados que as equipes têm, eles são relativos a outro período do ano, né? Então isso também muda um pouquinho a relação de forças. De qualquer maneira, a Mercedes, em tese, é favorita nas corridas de Silverstone. Aí a gente tem Barcelona, Itália e Spa, de Bélgica. Itália e Bélgica, se vocês se lembrarem, a Ferrari foi muito forte no ano passado, né? Pistas muito velozes, velocíssimas, onde a equipe italiana andou bem, fez pole, lutou pela vitória e tudo mais. Então a gente pode ter aí uma Ferrari brigando com a Mercedes firmemente nessas provas de Monza e de Spa-Francorchamps. E em Barcelona, a Mercedes me parece aí sim destacadamente favorita pelo tipo de pista que a gente tem lá em Barcelona, na Espanha e tudo mais. Então, olhando para um campeonato de apenas 8 corridas, a gente não tem a Mercedes favoritaça em todas. A gente tem a Mercedes candidata a vencer em todas, é claro, sem dúvida, mas vai enfrentar dificuldades em pelo menos 3 delas com a Red Bull e em pelo menos 2 delas com a Ferrari. E isso pode fazer com que a gente tenha um campeonato diferente, de desfecho diferente, né? Em relação àquilo que a gente imaginaria que iria acontecer numa temporada com 22 corridas. Isso pode ser bem interessante, bem legal. Vamos ver se vai ter mais corrida do que isso, né? A Fórmula 1 está com dificuldade de se ajeitar, de confirmar lugares fora da Europa para correr. Pode ser que outras pistas europeias sejam acrescentadas a esse calendário, acrescidas ao calendário. Continua a negociação com Hockenheim, continua a negociação com Portimão, né, com Algarve, Portugal. Enfim, pode ser que aconteçam grandes prêmios em circuitos que não estão na Fórmula 1, alguns que nunca estiveram,
como é o caso de Portugal, e outros que não estão há muito tempo, como é o caso de Hockenheim, como é o caso de Imola, né, por exemplo. Fala-se até em Mugello, uma possibilidade. Enfim, tudo pode acontecer. Mas com um campeonato de 8 provas, realmente eu acho que a disputa está aberta, apesar ainda de um ligeiro favoritismo na Mercedes, mas que não é tão grande quanto seria num campeonato completo. E para concluir o nosso rápido GP às 10 dessa semana, um aplauso aqui de pé ao Hamilton. O Lewis Hamilton tem se mostrado talvez o esportista mais importante do mundo, né? Pelo alcance das suas atitudes, pela sua popularidade, pelo fato de disputar um campeonato mundial, ser o maior piloto da Fórmula 1 atual, caminhando para ser o maior piloto de todos os tempos, por ser um piloto negro, o primeiro na Fórmula 1 a vencer, a ser campeão, na prática o primeiro piloto negro da Fórmula 1, né? E primeiro a fazer pole, primeiro a ganhar a corrida, primeiro a ser campeão, e o cara realmente é um monstro, e um monstro tecnicamente, um monstro como piloto, e tem sido também como ativista, né? Um cara preocupado, que demonstra publicamente preocupação com questões relevantes da sociedade, né? Principalmente a questão agora do racismo, que está muito latente, né? Por conta do que aconteceu nos Estados Unidos, e que deveria estar mais e deveria ser permanentemente latente, porque essa situação de agressão, de opressão dos negros no mundo inteiro, ela é muito visível, só não enxerga quem não quer. Mas é nesses momentos, né, que o grande homem se levanta, e o Hamilton tem sido isso, né? Tem sido isso. Já havia sido também com a questão do meio ambiente, vocês se lembram, no ano passado, quando a Amazônia estava em chamas, né? Incendiada pelo nosso Nero Tupiniquim, o nosso Capitão Nero. Então o Hamilton é um cara que se preocupa com as coisas, se preocupa com coisas importantes, né? E se mexe e coloca a sua voz à disposição de causas importantíssimas. Ele teve nesse final de semana no Hyde Park, em Londres, participando de uma marcha defendendo os direitos da população negra, protestando contra a morte de George Floyd, todo esse movimento que foi deflagrado no mundo inteiro diante daquela insanidade, daquela violência absurda praticada pela polícia dos Estados Unidos em Minneapolis, que acabou assassinando o George Floyd. Então o Hamilton é um cara muito importante nisso. Mas ele faz para aparecer, sempre vai ter alguém que vai dizer isso. Gente, vamos começar a olhar para essas pessoas e com o devido valor que elas têm, né? Se um cara como o Hamilton faz o que faz, ele só merece aplausos, só merece respeito, só merece consideração. É uma pena que muitos atletas no mundo inteiro se calem, isso falando de quase todos os esportes, a grande, imensa maioria se cala diante de questões universalmente importantes e relevantes. É uma pena, né? Há poucos atletas que usam o poder que têm de falar para multidões, e de ser ouvido, né, por multidões, por milhões de pessoas. São pouquíssimos os que fazem uso desse poder, dessa capacidade, dessa possibilidade. Então a gente só deve mesmo elogiar o Hamilton, que num ambiente que quase sempre na sua história se considerou um mundo à parte, né? Basta lembrar que a Fórmula 1 corria na África do Sul, na época do Apartheid, de uma maneira escrota, infame, né? O mesmo aqui no Brasil, durante a ditadura militar daqui, da Argentina também a mesma coisa. O faz ainda em alguns lugares que não merecem nenhum apreço de quem preza pelos direitos humanos, de quem preza pela humanidade, né? Enfim, a Fórmula 1 sempre foi um pouco assim, né? Você não é com a gente, querendo fazer nossas corridas e tal, E o Hamilton, ele, da forma que ele pode, até onde ele consegue, ele protesta e ele se manifesta, e eu acho que isso é muito, muito, muito importante, de verdade. Parabéns ao Hamilton e uma boa semana para todo mundo. Boa semana para todo mundo. Na próxima, nós já estaremos na semana da abertura do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Que legal. E para fechar, de verdade, Zanardi, força garoto, força ragazzo, impressionante. O Zanardi é um dos grandes exemplos, talvez o maior que eu
que eu já tive conhecimento no mundo do esporte, de superação, de resistência, de resiliência, de esforço, de dedicação, de empenho. Perdeu as 2 pernas, saiu sorrindo do hospital, eu lembro muito bem disso, na Alemanha. Virou para atleta, um negócio incrível, ganhou medalha olímpica, não sei o quê, e sofreu um outro acidente, seríssimo. Mas é o Highlander, vai se safar. E estamos todos na torcida por essa grande figura humana, Alessandro Zanetti, tá bom? Boa semana para todo mundo, cuidem-se. Tchau.